Existe uma característica muito comum, muito forte nos empreendedores, que é a paixão pelo que faz. E eu quero trazer essa característica aqui para a gente que trabalha na educação, sejamos nós professores ou educadores de forma geral, quem trabalha com educação. E essa paixão, na verdade, tem que ser, como tem se falado, não tem que ser pelo que você faz necessariamente, né? Pelo seu produto ou pelo serviço que você oferece, mas pelo problema, né? É importante que a gente se apaixone pelo problema, porque senão você corre o risco de estar criando uma solução que na verdade não está resolvendo o problema de ninguém. Você se apaixona por uma solução, um produto ou um serviço que na verdade não está resolvendo o problema de ninguém. E você termina bloqueando aí também o processo de inovação com isso. Então a gente tem que se apaixonar pelo problema, né? E o problema não falta aqui na educação brasileira, né? E não precisamos assim pensar em grandes problemas, não. Pode ser coisa do seu dia a dia mesmo, como professor, por exemplo, na dificuldade de aprendizagem dos estudantes, aprendizagem da matemática, da leitura, da interpretação, da escrita, né? A gente sabe que a maior parte dos alunos hoje terminam o ensino médio, e são estatísticas oficiais que demonstram que a maior parte dos alunos hoje termina o ensino médio e não sabe o mínimo de leitura, não tem uma proficiência mínima em leitura, em escrita, em matemática, né? Um outro problema que a gente pode também tentar resolver é o da educação especial, né? Trazer recursos, métodos, metodologias específicas, porque as deficiências são inúmeras, né? Transtornos, distúrbios, deficiência intelectual, as deficiências físicas também são muito diversas e todos esses estudantes têm capacidade de aprender. A gente só precisa desenvolver recursos e métodos que possam ser melhor aplicados a eles. E também nós temos problemas mais sistêmicos, né? Mais estruturais, e é importante a gente também se envolver com esses problemas macros, né? E se você quiser uma noção melhor de quais são os problemas brasileiros na educação, se você quiser dados mais concretos, dados mais precisos, temos um documento produzido pelo Todos pela Educação. O nome desse documento é Recomendações de Políticas Públicas para a Educação Brasileira, né? Nesse documento traz 7 recomendações de políticas públicas e aí você vai ter uma noção de quais são as coisas mais urgentes que a gente precisa resolver na educação brasileira, e tem também dados bem específicos, bem precisos. Por exemplo, a formação de professores. A gente sabe que, na verdade, é um problema geral dos nossos cursos de graduação, essa falta de vinculação entre a teoria e a prática, né? Entre a academia, a faculdade, o que você está estudando, e a prática mesmo do dia a dia. Então é muito comum o professor sair do curso de licenciatura, sai daquela formação ali inicial, quando ele sai da faculdade, vai para a sala de aula e toma aquele susto, né, meu Deus? E até fica doido às vezes, né? E que bom, né? Porque depois que ele tá aí já vacinado, que ele vai começar a gostar mais, né? E poder tocar o bonde, né? Quando você vê um professor que gosta de abraçar os alunos, brigar com os alunos e tudo, aquele amor, até porque realmente ele já ficou doido. E graças a isso ele vai continuar na profissão, né, a não ser que tenha algum problema, que tenha que afastá-lo alguma dificuldade física. Mas hoje se fala muito em inovação na educação, e o grande problema é que os próprios professores que estão sendo formados, eles não têm essa experiência de inovação dentro da sala de aula enquanto eles estão se graduando, né? Então, como exigir inovação, o uso de tecnologias, por exemplo, novos métodos de ensino-aprendizagem, se lá na sala de aula eles estão ouvindo o professor falando e eles ali enfileirados, né? E a gente transporta isso, claro, pro nosso dia a dia na sala de aula. Foi assim que aprendemos na escola, né? na faculdade. Então, como esperar que esse professor faça diferente na sala de aula quando ele só ficava ouvindo a teoria, né, sobre metodologias ativas, sobre o uso de tecnologias, mas não vivenciava isso mesmo. Então é necessário que haja, desde a formação inicial, desde a época da graduação, da licenciatura, que o professor ali, aquele estudante que está sendo formado, ele tenha esse contato prático com as novas metodologias
de ensino, aprendizagem, novas tecnologias. A formação de gestores, né, a gente sabe que a maior parte dos gestores, o perfil do gestor é o quê? É aquele que antigamente era professor, ele foi professor de português, foi professor de matemática, biologia, enfim, e tornou-se diretor. Então, na verdade, ele não teve uma formação em administração, ele foi fazendo capacitações, qualificações para se tornar gestor, um diretor ou gestor educacional de alguma outra forma, mas não conhece, não tem contato com técnicas modernas de gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão financeira. Então, gestão escolar é um dos principais problemas, e a gestão pública também, que a gente precisa resolver, né? Essa qualificação dos gestores. Precisamos resolver problemas com relação à carreira docente, né? Como atrair melhor, tornar mais atraente essa carreira para os novos estudantes, né? Os melhores estudantes, como é que eles podem ser atraídos para a carreira de educação, melhores condições de trabalho, as desigualdades educacionais, né? Como a gente pode... Porque a gente tem muitos recursos realmente, só que esses recursos que são colocados para a educação não são distribuídos de forma equitativa. Então existe muita desigualdade na educação do Brasil. Por exemplo, nós temos laboratórios em algumas escolas muito bem equipados, tal, mas a maior parte das escolas no Brasil não tem, das escolas públicas não tem um laboratório de informática para os alunos sequer fazer uma pesquisa. Aliás, às vezes mal tem uma biblioteca. Então é necessário pensar em políticas públicas e também parcerias, né, com instituições privadas, terceiro setor, por exemplo, para que a gente possa canalizar mais recursos para essas regiões com maior carência de bons profissionais, de bons materiais, de uma estrutura física melhor. Temos aí questões com relação à alfabetização, porque ainda hoje a maior parte da população não está alfabetizada de forma satisfatória na idade certa. Atividades de ensino integral para tornar o ensino mais atrativo e mais efetivo também, né? Inclusive para o ensino médio aí, uma das grandes problemáticas hoje do Brasil é essa atratividade, esse índice grande de desistência no ensino médio, né? De evasão do ensino médio. E a educação profissional também, como integrar tudo isso para trazer o estudante e melhorar o ensino. Então nós temos aí muitos problemas e, como dizem, né, onde tem problema também tem oportunidade. Então o que não falta é oportunidade aqui no Brasil, na educação do Brasil. E se você tiver uma pegada mais empreendedora, saiba que tem um mercado muito grande aí para você trabalhar. Agora vamos parar de falar de problema e vamos falar de solução. Existe uma técnica muito usada hoje para a gente gerar soluções, que é o Design Thinking. Esse processo é feito em 4 ou 5 etapas, né, dependendo de cada autor. São 5 etapas aproximadamente, que começa primeiro com a etapa da empatia, né? Você tentar entender o problema, qual é a dor ali do público-alvo que você quer atingir. E não só os problemas, mas também entender o contexto dele, quais são os sonhos, quais são os interesses, e tentar traçar um perfil mais preciso de quem é esse público, né? É o que a gente chama de persona. Depois você vai para a segunda etapa, que é definir o problema que você quer resolver. A terceira etapa é pensar, idealizar quais são as possíveis soluções. Na quarta etapa você vai prototipar, e nem sempre esse protótipo vai ser um protótipo físico, né? Muitas vezes vai ser um protótipo de serviços, né? Processos que você quer redesenhar. Então muitas vezes esse protótipo vai ser de algo intangível. E por último vem a fase de teste, né? Você vai testar. Isso é um ciclo, né, que você vai implementando, vai testando e vai melhorando com o tempo. Então essa é a grande questão que eu deixo, né? Qual é o problema que você quer resolver, né? Realmente temos muitos problemas aí, mas você vai procurar um problema com o qual você se identifica mais, uma dor com a qual você se identifica mais, né? Então essa é a grande questão mesmo. O que você quer resolver? Um bom trabalho para você.